O Senado são duas vagas, relembrando ao nosso telespectador, duas vagas em jogo. Aquela original de Luiz Henrique da Silveira, eleito em 2010, mas que diante do seu falecimento em maio de 15, ele foi substituído pelo primeiro suplente, Dalírio Beber, do PSDB, e a vaga de Paulo Bauer. Paulo Bauer, que foi eleito junto com Luiz Henrique da Silveira. E você dizia que são 14 pré-candidatos, aliás, já candidatos homologados, né? São 8 candidatos, seriam 16, mas 2 candidatos só vão ter um representante no Senado, Perfeito. Total então, de 14. Vamos lá então, doutor Jorge. Temos aí na sequência, não, aqui é candidato a governador. Sim, o governador, o vice e os senadores respectivos dessa chapa. Senador Lucas Esmeraldino, do PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro. Aliás, aqui em Santa Catarina, ele só se reporta ao jovem Lucas Esmeraldino, que é visto talvez como um azarão, como alguém que, colando e atrelando-se à imagem de Bolsonaro, talvez possa, quem sabe, até surpreender. E tem também a candidatura de Roberto Salum, do PMN, que é jornalista, polêmico e que também é um outro azarão, com um perfil um pouco diferente de Lucas Esmeraldino, mas são dois nomes aí que, de alguma maneira, podem provocar aí um estresse no contexto eleitoral. Vamos à próxima? Aí, Décio Lima, o vice indefinido, mas é provável que venha a ser Carlito Mersch, como já falamos, e Deli Salvati, Lédio Rosa de Andrade, desembargador aposentado, já estava estabelecido. A grande novidade foi a volta ao cenário de Deli Salvati, que foi eleita senadora em 2002, na onda vermelha que elegeu Lula da Silva, na sua 4ª tentativa de disputa presidencial. Naquela eleição foram eleitos quem? Deli Salvati, na primeira vaga, e o tucano Leonel Pavan. E ela, depois de ter sido líder do PT, líder do governo Lula no Senado, acumulou um desgaste terrível, foi ministra também de Direitos Humanos, da Pesca, da Articulação Política, mas deu uma submergida, sumiu. E agora ressurge das cinzas. Vamos ao próximo telão, Lidiane? Aqui, Gelson Merizzi com João Paulo Kleinobin, e aí, Esperidião Amin e Raimundo Colombo. São 2 ex-governadores de 2 mandatos cada. É uma dobradinha muito forte. Com a morte de Luiz Henrique da Silveira, Esperidião Amin passou a ser a maior liderança eleitoral de Santa Catarina. Retomou essa condição que ele ocupou até o momento que foi desbancado por Luiz Henrique da Silveira na eleição de 2002, quando ele disputava a reeleição e Luiz Henrique o surpreendeu e ganhou. Com a morte de Luiz Henrique, Esperidião Amin passa a ser a principal liderança do Estado. E acredito, aí é um prognóstico meu, a primeira vaga do Senado tem tudo para ser dele. E a segunda será disputada, entre outros, pelo ex-governador Raimundo Colombo. Vamos ao próximo telão? Ingrid Assis, com seu vice, candidato ao Senado, Ricardo Lauter. Nesse caso, por isso foi que a gente falou, um nome ao Senado. Nunca ouvimos falar, eu pelo menos nunca ouvi falar. Vamos ao próximo telão. Aí são candidaturas para marcar presença apenas, né? E aqui no PSOL, Pedro Cabral, que já tinha sido anunciado, junto com Antônio Campos, também são candidaturas para marcar posição. Vamos ao próximo. Aí sim, Mauro Mariani com Napoleão, Jorginho Melo e Paulo Bauer. Aí que residem as grandes disputas. Ou seja, Esperidião Amin com tendência para ficar com a primeira vaga e Raimundo Colombo, Paulo Bauer e Jorginho Melo, muito possivelmente, disputando a segunda vaga. E curiosidade, Paulo Bauer e Raimundo Colombo disputaram o governo em 2014 e agora em 2018 vão disputar o Senado. Na minha avaliação, a mesma vaga, a segunda. E por que Jorginho Melo também? Porque Jorginho Melo pinçou para primeiro suplente, sabe quem? A viúva de Luiz Henrique da Silveira, Ivete Apel da Silveira.
fez agora o que Raimundo Colombo fez em 2006, quando se elegeu senador. Pegou quem? Cacildo Maldaner, de primeiro suplente. E assim o PMDBista votou em Raimundo Colombo, que ganhou a eleição. Agora, Jorginho Melo tem essa possibilidade. São 2 votos. Os MDBistas podem votar em Paulo Bauer e também em Jorginho. Agora resta saber, na totalização, quem vai conseguir agregar e acrescentar mais. Mas acredito que esses 2, com Raimundo Colombo, vão estar e o Diano disputando a segunda vaga. Se eventualmente formos surpreendidos pelo desenrolar dos acontecimentos, podemos colocar, então, Esperidião Amin junto com esses 3 e os 4 disputando 2 vagas. Foram todos os telões? Não, ainda não. Temos o Rogério temos o Rogério Portanova, que é o último. Isso, que né, é o candidato. Da ordem alfabética, exatamente. né, Prisco? Tem mais 2 candidatos, que também é para marcar a posição. Temos mais alguém ou já fechamos? Fechamos. Fechamos? O senador o Diego Masgiorno, da Rede, e também o senador, que é a senadora, a Miriam, também da Rede, é a chapa única, né? Perfeito, perfeito. É isso aí. O que nós podemos fazer uma avaliação, então, nesta segunda-feira? Pois olha, agora estamos com um quadro praticamente estabelecido, né, Eudiane, com candidaturas majoritárias já colocadas ao governo, só falta a definição ali do vice, de Décio Lima, né, e o quadro está posto. Agora é observar o desenrolar aí dos acontecimentos, o envolvimento, a preparação para a campanha, né. Nós temos aí 2 candidaturas muito bem estruturadas. Primeiro, no aspecto logístico e organizacional, para enfrentar a campanha. Segundo, os 2 candidatos, Mauro Mariani e Gelson Merizio, sustentados em 2 coligações muito sólidas, muito bem posicionadas. E, por último, com chapas proporcionais densas, efetivamente consistentes. Com relação ao tempo de televisão, vai dar uma certa equilibrada. Aí no tempo de televisão tem que ser feito ainda o cálculo exatamente como vai ficar, mas Décio Lima terá seu tempo, porque afinal de contas o PT Trabalhadores tem uma boa representação na Câmara dos Deputados e a situação vai mais ou menos por aí, mas entre Mariani e Merizio vai ficar um tempo relativamente equilibrado, o que reforça ainda mais a disputa que promete ser muito acirrada, uma campanha carregada, porque, como disse o professor César Pazol, nós estamos retornando ao passado, onde nós tínhamos aquela rivalidade pesada entre PMDB e PDS. PMDB que veio como sucedâneo do velho MDB de guerra, no bipartidarismo da Revolução, e o PSD que veio como sucedâneo da Arena, que era o partido que dava apoio aos governos militares a partir da Revolução de 64. Sempre em Santa Catarina, a grande disputa foi entre PDS e MDB. Depois, com o surgimento das outras siglas, como nós já colocamos, do PSDB, do PFL, do Democratas, e a chegada do pluripartidarismo, aí a coisa ganhou, assim, uma pulverização de representação parlamentar, exagerada até. Saímos de 2 partidos, onde as opções eram pequenas, e fomos hoje para quantos? 35. E mais 35 na fila. Ou seja, reforma política indispensável a ser pilotada pelo novo presidente da República a partir de 2019, para que possamos enxugar esse quadro partidário, que possamos ter identidade programática e ideológica nos partidos. Uma meia dúzia de 3 ou 4, no máximo 5. Essa que é a grande verdade, para facilitar a escolha e para que a escolha seja realmente uma escolha amparada em princípios programáticos e identidade ideológica, e não simplesmente um amontoado de partidos que se coligam com objetivo estritamente eleitoral, Idiane.